No Piauí, 2,4 milhões de pessoas estão habilitadas a votar nestas eleições, considerando a importância do voto consciente em todas as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral esclarece a diferença entre votos brancos, nulos e válidos. Confira a reportagem de Valéria Noronha. Estamos a menos de um mês das eleições, mas será se o piauiense sabe o que é o voto nulo ou branco? Sinceramente, não. Não. Não? Não. O voto nulo é quando a gente discorda dos candidatos, aí não vota em nenhum. O voto branco é quando você não comparece para votar. O que vai, você vota em um e não vota em outro. Existe um teclado, né, com um nome branco na urna, que se o eleitor escolher essa tecla, vai estar votando em branco. Para votar nulo, ele precisa escolher um número que não corresponde a nenhum candidato. Exemplo, se ele votar 00, que não corresponde a nenhum número de partido cadastrado na Justiça Eleitoral, ele vai estar anulando o seu voto. O voto é obrigatório no país. Mas será que votar branco ou nulo pode beneficiar um candidato ou prevalece a maioria dos votos válidos? Se a pessoa não está votando para ninguém, não poderia ir para ninguém esse voto, beneficiar ninguém. Tem muita gente que diz assim, o nulo não vai para nenhum lado, mas os brancos geralmente vai para outros que já estão na frente, né? É o que sempre eu soube, né? Desde o tempo que eu comecei a votar. Eu acho que eles juntam tudo e aí, na medida que vai dando para o melhor, vai dando prioridade para aquele que está na frente. Tanto votos brancos como votos nulos, eles recebem o mesmo tratamento, ou seja, eles não influenciam a escolha de nenhum candidato e eles são descartados para efeito de votos válidos. Votos válidos são apenas aqueles atribuídos a algum candidato. Há uma diferença entre a anulação da votação e a anulação do voto. O eleitor ele pode anular o voto, como eu disse, escolhendo um número que não corresponde a nenhum candidato. Isso, ainda que você tenha 60% dos votos dados na urna como nulos, isso não vai anular a eleição, não anula a votação. Vão ser considerados válidos apenas os 40% que efetivamente receberam votos válidos. A anulação da votação ela só pode ser feita de forma judicial. Apenas a Justiça Eleitoral faz a anulação. Quando isso ocorre? Quando é detectada alguma irregularidade na eleição. Como, por exemplo, corrupção eleitoral, compra de votos em massa, algo que termina maculando a legitimidade daquela eleição. No Brasil, em 2016, mais de 4 milhões de pessoas votaram branco e outras 10,6 milhões nulo, um total de quase 119 milhões de votos. No estado foram registrados 2,1 milhões, 28 mil deles brancos e um pouco mais de 117 mil nulos. Neste ano, cerca de 2,4 milhões de pessoas estão aptas a votar nas eleições do Piauí. Agora, o que a população vai fazer? Votar branco, nulo ou consciente? Vou votar consciente. Eu acho muita fraqueza a pessoa que vai votar e vota nulo. Só, porque eu mesmo vou votar, mas não voto nulo. Tem que votar consciente, né? Algo que a gente costuma dizer na Justiça Eleitoral é que se você não escolhe, se você não analisa os candidatos e faz uma escolha consciente, alguém vai fazer isso por você. Então, depois você não tem como reclamar, como se indignar em relação aos candidatos que são eleitos, se você não faz parte da solução. Você tem que analisar as propostas e votar de forma consciente para fazer parte da solução e não se omitir. Caso o eleitor não possa comparecer ao pleito no dia 15 de novembro, ele pode justificar o voto no aplicativo É-Título. Bom, explicou e muito, deu para a gente ter uma ideia mais ou menos aí, tirar a dúvida de que muita gente ainda não sabe aí se o voto nulo, o voto branco tem valor ou não. Bem didática a matéria. Bem didática a matéria. Essa matéria aí, Ronaldo, nos remeteu o Douglas, o Hélio. Aquela eleição de Luiz Correia. Eu também estava pensando nisso, Pedro. Quando falou ali na questão dos 40%. O professor Antônio, né? É isso. Foi em 88. O professor Antônio teve menos votos do que os votos brancos. Ele era candidato único, não tinha concorrente. Ele perdeu para os votos brancos. E aí o juiz, o senhor Luiz Correia, não o diplomou. Se recusou a diplomá-lo. E ele foi pegar o diploma lá em Brasília com o TSE. Foi direto. E o TSE disse, não, que vale são os votos válidos. Os votos válidos, exatamente. Então, este ano,
eu até mostrei aqui na reportagem, nós temos 4 cidades com candidato único, aqui no Piauí. Então basta um voto na urna, está eleito a pessoa. Um voto, só um voto, basta um. Que é o voto válido que conta. Se a cidade inteira votar contra, mas se tiver um voto válido, está eleito. E deve ser o dele, né? Deve ser o dele, exatamente. É o que se pensa, pelo menos, né? É o que se pensa. Será que ele não vota nele, não, senhor? Não, tem casos aí, dizem que é piada, mas que não é piada, né? Aquela história da mulher dizer que não votou no marido, e o marido vai perguntar à mulher, mas você não votou também? Mas você está eleito? Fui votar com o pai de fulano de tal ali para ajudar. Vocês que estavam eleitos, voltaram com você. É isso. Olha, como todos nós esperávamos, ontem a Comissão de Constituição e Justiça aprovou aí, né, a sabatina do juiz federal, desembargador Cássio Nunes Marques, piauiense. Futuro ministro. Um pouquinho mais tarde aí o plenário do Senado ratificou. Eu já chamo de ministro. Já é ministro. É ministro escolhido. Posse, ministro escolhido já, né? O ministro indicado, escolhido já e aprovado pelo Senado. Surpresa não houve, né, amigos? Só a palhaçada de alguns senadores. Mas ali faz parte do script. A palhaçada de alguns senadores arrotando honestidade, moralismo, preocupação com isso e com aquilo. Mas não aguenta 5 minutos de investigação. Mas eu já tenho a data, inclusive, da posse aí do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele ontem, tão logo foi aprovado à noite, ele recebeu a ligação do presidente Fux. Conversaram por telefone e marcaram para amanhã um encontro presencial lá no STF. E o presidente Fux disse, olha, você está disponível para tomar posse a partir do dia 3 de novembro. Quer dizer, o ministro já passa o período eleitoral na Suprema Corte. Na Suprema Corte, até porque é o seguinte, Douglas, ele vai ter um tempo, João Neto, para entregar o gabinete lá, para se despedir da outra corte e preparar toda a sua posse. E estruturar o novo gabinete também, no Supremo. E ficou definido também que a posse será uma posse simples, não será festiva, em função da pandemia. Não vai ter aquela pompa toda que tem. Porque, via de regra, a posse é sempre aquela que levava os familiares, levava, né, o ministro, levava as autoridades. É um ritual. A posse de um ministro do Supremo Tribunal Federal é um ritual que chama atenção, inclusive. Né? Mas essa posse vai ser uma posse simples. Aproveitar, eu até agora não havia manifestado, mas parabenizar o ministro Cássio, vai chamar de ministro realmente. Já tem data, né, seu Pedro? Então, é ministro, sim. Ele define a data, a partir do dia 3 está disponível. Concordo contigo, viu, Ele que vai definir, né, Pedro? Concordo contigo, realmente. Teve uma certa palhaçada ali também na história. Agora, é interessante que eu assisti uma reportagem ontem também, falando sobre a diferença entre a escolha de um ministro no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já teve caso de ministro do Supremo que levou 14 dias para ser sabatinado, em sabatina, para você ter uma ideia. Fora a investigação profunda que é feita na vida do ministro, inclusive pelo FBI. Então, é um sistema completamente diferente do nosso. Parabéns ao doutor Cássio. Porque lá, Wesley, tem essa batida na CCJ, lá e no plenário. Aqui não, é só na CCJ. Eu queria continuar lá de STF, já a gente vai entrar na Covid, Douglas. Eu vou começar aqui, lá por Brasília, para saber, Pedro, até que ponto o Supremo Tribunal Federal vai ter que agir, vai ter que dizer se a vacina é obrigatória, tomar a vacina é obrigatória ou não. Parece que isso está tramitando já no Supremo, né? Olha, Jonathan, é o seguinte, esse tema, Douglas, é um tema recorrente. Por que surgiu isso agora no STF? Tem uma ação tramitando no STF, ela está com 5 anos, de um pai que se negou a vacinar o filho. A criança tinha 5 anos, deve ter 10 hoje, né? 5 anos. E aí o pai e a mãe disseram, não vamos vacinar. E o Ministério Público ingressou com a ação lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, na vara da infância. E o juiz mandou vacinar. Pelo fato de ser menor, o Ministério Público chamou a vacina. O tribunal reverteu. Houve um recurso, o tribunal reverteu. Isso não tem obrigatoriedade. Recorre-se, então, ao STF. Então, está lá. O relator, o ministro Barroso. E ele foi muito feliz na colocação. Diz, olha, esse tema envolve religião, ideologia, posição social, muita coisa. E tem que ser decidido com muita cautela. E aí, vai puxar esse fato... Com o atual, né? Com o atual. Com a Covid, porque o presidente disse, o Bolsonaro, que não vai obrigar ninguém a se vacinar no Brasil. Enquanto o Dória, né, o São Paulo, disse que vai obrigar todo mundo, né? Eu acho que não vai, não. Né? Eu acho... Tem uma discussão jurídica aí. Discussão jurídica se pode ou não pode obrigar. Você pode, por exemplo, baixar um decreto obrigando as pessoas a se vacinarem. Obviamente que a situação é de pandemia, é uma situação extraordinária. Agora, a questão é a seguinte, como nós já comentamos aqui, existem outros meios.
Né? Existem outros meios. Por exemplo, você começa a restringir o acesso a determinados serviços públicos, a restaurantes, se não se vacinar. A ideia é essa. São Paulo passa por aí. Passa por aí. Então, exatamente. Agora, a questão da vacina. A Coronavac já teve uma entrevista ontem de um neurologista renomado no Brasil, já dizendo que a taxa de 5%, 5,5% de reação da Coronavac, da vacina chinesa, é uma taxa que, aplicada, por exemplo, à população brasileira, pode causar, inclusive, morte. Lá a entrevista do neurologista, não é uma opinião geral, do neurologista. E aí ele ressaltou apenas a vacina de Oxford, que é realmente dos ensaios clínicos que mostraram realmente que ficaram, inclusive, abaixo da taxa média de reação. Particularmente, Cordeiro, eu não tenho aqui o condão de dizer que ele está certo ou que está errado. Mas a pergunta que eu faço para você, é uma opinião ou é estudo? Não, ele disse que é baseado nos dados que foram disponibilizados na pesquisa, taxa de reação possível. É uma opinião, eu garanto que não é um estudo coletivo. Pode ser um estudo, uma observação individual, um estudo, uma análise individual. Ou de um ponto específico aí, quer dizer, na verdade, a Anvisa, eu já disse aqui, a Anvisa já entrou em contato com Oxford, com a China, e já pediu, porque eles normalmente mandam o ensaio clínico inteiro. É desse tamanho, porque são 3 etapas. A última etapa que 60 e 70 mil pessoas.